mais o legal, assim, porque é importante a gente falar também, né? Existem várias outras ferramentas de imagem para vídeo. A gente tem o Leonardo, que foi recentemente comprado pelo Canva até. A gente tem o Firefly. Cara, tem um monte, assim. O Firefly é da Adobe, alta expectativa e tal. Nenhuma conseguiu trazer o que o Midjourney faz. Vira e mexe, surge uma nova, nenhuma fica tão boa. Não, e é muito engraçado, assim, que eu já passei por essa situação com você pelo menos umas 4 vezes. Da gente chegar aqui e falar assim, cara, parece que tá vindo um real concorrente do Midjourney. E é a mesma coisa que eu acho que tá acontecendo agora com o Flux, assim. A gente olha e fala, cara, tá aí, é um concorrente direto. Mas parece que alguns vão parando na evolução, né? E vão atrasando, assim. Hoje, o único que eu consigo enxergar que consegue concorrer de perto aí é o Flux. Eu também acho. E é o movimento que a gente tem visto das pessoas usarem e fazendo teste, tá realmente... Assim, é interessante saber quais existem. Eu acho que esse é o principal motivo da gente mostrar, porque dependendo de cada projeto, cada ferramenta vai ser melhor numa especificidade. Então, para cada projeto, você pode usar uma ou outra. E também, às vezes, a relação com a IA, ela é de amor e ódio. Às vezes você faz uns negócios e sai perfeito, e sai muito bom. Os exemplos que a gente deu aqui, pô, ficaram excelentes. Mas quando você quer fazer um negócio muito intencionalmente, exatamente do seu jeito, às vezes você fica tentando fazer e não sai. Não, e às vezes vai até... pra uma outra. Uma coisa que a gente passa muito aqui nos nossos projetos, assim, às vezes a gente começa a receber uns flags, assim, que são... quando a inteligência artificial entende que você está fazendo alguma imagem que ela não deveria ser gerada, ou porque está parecendo com alguém, ou porque ela está te gerando alguma coisa que ela considera antiética. Então, assim, às vezes, por exemplo, a gente fez um projeto aqui que a gente mostrava povos indígenas. E para gerar os povos indígenas, a gente estava gerando eles com poucas roupas, né? Tava retratando um momento histórico e várias das vezes quando a gente retratava eles com poucas roupas eu digo assim, um cara sem a camisa, ele entendia que a gente estava fazendo talvez um conteúdo pornográfico e não autorizava a gente a fazer. Então, às vezes, você acaba trabalhando em outras ferramentas, porque às vezes o entendimento é diferente sobre aquela mesma imagem. As diretrizes, né? Exato. São mais menos rígidas. Exato. Mas o legal desse Flux AI, assim, primeiro que ele é feito por uma startup que chama Black Forest Labs. São dissidentes da Stability AI. Para quem não conhece, Stability é ela que faz o Stable Diffusion. Assim, é gigantesco. E eles iam lançar o 3. Eles lançaram o 3, assim, mas não foi muito bem sucedido. Tinha uma expectativa muito grande em cima, não entregaram. E aí uns funcionários, uma galera saiu e montou essa Black Forest Labs que lançou o Flux AI. É legal porque ele segue a mesma lógica de tudo que a Stability faz, que ele é open source. E ele tá vindo com tudo. Aí o melhor fazer é mostrar aqui. A gente vai mostrar exatamente como é que faz. Aqui tem uns exemplos até que são interessantes a gente ver. Que aí vocês vão entender o que a gente tá falando de concorrente do Midjourney mesmo. Então aqui a gente tem diferentes exemplos de diferentes cenas. Aqui um animal. Tá perfeito, assim. É um negócio do National Geographic pra mim. Ele só muda a quantidade de dedinhos que ele tem, né, em cada uma das patas, né? É verdade. Uns que tem alguns dedos a mais, outros a menos, mas... Nada que um Photoshop não resolva. Aqui também estão trazendo um negócio mais lúdico, assim, mas super consistente. Fantástico, também. Né? Ó, o robô parece que tá com os dedos certos ali. Aqui tem um lance que o Flux AI promete ser melhor também do que o Midjourney. Tanto que esse avanço com a 6.1, que é a aderência ao texto para as imagens, ele é muito bom no Midjourney, mas o Flux AI, essa é uma das melhorias que ele promete entregar. Aqui é um exemplo disso. Tá até fazendo essa referência ao fato dela ser open source. Então, open source image model good again. Super funciona. Aqui tem um outro também. Você vê que ela é muito boa. Quando você bate o olho, assim, é até muito difícil. A gente que trabalha, tá todos os dias com isso aqui. É difícil até bater o olho e falar que isso aqui não é Midjourney. Pra mim super. Tem esse indicativo aí dos textos que estão ali e tal. Estão muito bem colocados e tal, funciona. Mas o que eu achei mais impressionante que eu queria mostrar são para as imagens que fogem do lance cinematográfico. São as imagens que trazem meio que, cara, como fosse tirado por um iPhone no ambiente normal. Essa aqui, por exemplo, é chocante, cara. É uma referência, sei lá, um TEDx, uma mulher aqui, ela tá até com um crachá do Google, como se ela estivesse num keynote, numa palestra, alguma coisa assim. E é bizarro você falar que essa pessoa não existe, cara. É bizarro. A mesma coisa essa daqui. É muito legal, assim. É um tipo de conteúdo que a gente não enxerga usar tão rápido assim, né? Porque a gente normalmente está trabalhando com produção audiovisual buscando a cinematografia, né? Então, o Midjourney sempre serviu muito pra gente. Não que o Flux não consiga entregar isso, porque ele está entregando muito bem também as imagens cinematográficas, mas eventualmente a gente precisa retratar, por exemplo, fazer um projeto numa estética mais documental,
poderia ser super interessante usar o Flux, assim, pelo que a gente tá vendo. É verdade. E aqui até a gente trouxe uma referência do mesmo prompt que a gente viu comparativamente da versão 6 e 6.1 no Midjourney. A gente está trazendo o mesmo prompt com o Flux AI. Eu prefiro o Midjourney nesse exemplo aqui. A gente precisa testar mais para ver se o prompt que funciona melhor no Flux, ele segue uma lógica um pouco diferente. Esse é um lance. Mas basicamente tá aí, é um exemplo. Eu acho que assim, se a gente fosse comparar essa imagem, e aí é muito não é correto a gente ficar comparando uma única imagem, uma única coisa que a gente está específica, assim, mas se a gente fosse comparar com aquela 6.0 lá que tinha do Midjourney, a gente tá falando que esse Flux aí ele é mais interessante, porque ele tem lá uma construção de sombra no fundo ali daquele cenário, né? Então dá uma sensação de profundidade maior do que tinha naquela outra cena. Ele tem uma volumetria interessante, né? Um desenho de luz ali que contorna a personagem. Então, talvez ele perca esteticamente para essa versão 6.1, mas não que ele não entregue uma imagem super realista ali nesse caso. É verdade. É isso, vamos mostrar como é que é o Flux AI. Ó, turma, existem várias formas de você acessar o Flux. Ele é open source, então tem vários jeitos diferentes de você acessar. Ele vem do lance da Stability, então você consegue até usar via ConfUI. É um outro nível de complexidade. A título desse papo aqui, vou mostrar o básico. Eu sugiro vocês entrarem. O jeito mais fácil de entrar é via Hugging Face. Então, vocês entram aí, huggingface.co. Vocês vêm para cá, clicam em Spaces. Você vai ter que fazer um login, é só colocar seu nome e e-mail, não precisa pagar nada. E aí você tem, aqui já vai aparecer direto duas opções do Flux aqui. Eu recomendo ir na Schnell, é a mais avançada. São modelos diferentes do Flux, mas você vai ver que ele tem uma interface muito simples, até comparativamente com o Midjourney que a gente acabou de ver. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Então aqui você tem sua área de comando para você dar o seu prompt. Aqui a gente tem a parte de onde você tem alguns parâmetros para você conseguir ter um pouco mais de controle. Você consegue calcular o aspect ratio aqui, né, o formato, se é 16:9 ou não. Aqui você tem a parte, por exemplo, de comando de... Aqui, por exemplo, você tem a parte de aspect ratio, você consegue escolher qual é o formato que você quer da sua imagem. Vamos deixar tudo padrão aqui para essa comparação e vamos colocar o nosso prompt. Então, eu vou mostrar um funcionamento aqui. Eu separei um prompt que eu acho que é legal aqui, que ele tem esse lance o que eles prometem que é a melhoria aí, que é a aderência ao texto. Então, eu coloquei um iPhone shot, como se fosse tirado com um iPhone, para a gente ver esse lance natural. De uma criança de 6 anos, criança brasileira, segurando um cartaz escrito The Future Academy, para a gente ver o que acontece. Então, tão simples quanto isso, a gente não está rebuscando nada no prompt, que você consegue ver até a expectativa de quanto tempo ele demora. Ele é bem rápido também, ó, foi super rápido. E ele, de fato, ele foi muito bem sucedido em colocar o texto que a gente queria. Aqui a gente tem um exemplo, nesse caso a gente está criando uma imagem 1:1, né? Ela é quadrada. Se você quiser alterar, só você vir aqui e colocar, sei lá, 1920 por 1080, enfim, você escolhe o aspect ratio que você quer, vai precisar no seu projeto. Mas temos aí, é uma concorrência importante, a gente vai dedicar mais tempo para ver qual que vai funcionar melhor para cada projeto. É sempre bom ter uma concorrência, né? Porque isso faz elevar, a outra vai se coçar um pouco, o Midjourney vai se coçar mais para gerar mais coisa. O Photoshop vai ter que fazer a mesma coisa com o Firefly, o Adobe, né? E, enfim, temos mais uma aí. O legal é que a propaganda da iPhone tá fazendo a sua parte, né? Porque a Flux entende que o iPhone entrega uma imagem com essa qualidade aí, né? Profundidade. É o modo retrato. Contraste. Pô, tá linda, né? Não sei se o iPhone tá entregando isso aí tudo tão fácil assim, não.